Logo web sem barreiras, em branco no fundo lilás, por uma web mais inclusiva. Nossos patrocinadores: fundo branco com o logo de Magazine Luiza, Magalu e logo de RH Software. Ambiente de trabalho, integração surdo e ouvinte, com Tarcísio Castilho. Olá, tudo bem? E aí? Vocês estão vendo bem? Está enxergando tudo claro? Vamos lá, eu tô curioso, quem é surdo, por favor, levanta a mão. Ou quem sabe Libras também? Ok. Se a intérprete der uma gaguejada aí, me avisa para eu poder ajudar, hein? Então, vamos lá. Meu nome é Tarcísio. Já deu um grau a mais. Meu sinal é esse. Então, por que Taz? Sou eu. Por causa do... É mais fácil, né? Taz. Para poder reconhecer. Eu desenho Tasmania. Bom, agora então um tema de grande importância, que é a comunicação entre surdos e ouvintes. Principal, como que acontece essa troca? Ops, peraí. Então, eu vou falar resumidamente sobre mim, tá? Desde lá de trás. Eu me formei primeiro em tecnologia, porque a questão que o Leandro falou, né, que é mais fácil, que a gente gostava, tal, ok, primeiro fui lá em tecnologia, peraí, muita coisa na faculdade de rede, pós e tal, segurança da informação, eu gostei, estudei vários anos, com a intérprete me acompanhando, e a minha família me influenciando para eu fazer letras libras. Aí, ai, que letras libras, não. Tudo bem, vai, vou tentar. Ok. A minha família vai. E eu fiz inscrição para letras libras. Desculpa, não. Aí na faculdade de... A família dele toda estudou letras libras, 4. Ele foi o único que não foi. Paciência. Ele não passou. Agora, aqui o mês passado, eu estou aí começando de novo. No polo de Joinville, lá em Santa Catarina. Estudando então letras libras. É a distância, tá? De 15 em 15 dias, peraí. É meio complicado. Às vezes 2, 3, 4, para ir para lá fazer prova, peraí, é complicado. Não. Ele é surdo, assim como eu. Ele é formado em quê? Engenharia elétrica. Também fez pós-graduação e agora ele está fazendo mestrado em engenharia. Gente, mas como assim? Vocês pensam que surdo não consegue? Claro que consegue. Olha lá, ó, ele é a prova viva. E o meu afilhado, é isso? Que é couro e aprendiz de Libras. É afilhado, sobrinho. Então, ele gosta, fica interessado nos sinais. Pera aí, o que você fez? Ixi. Então, a gente tem que ir ensinando para ele o tempo inteiro os sinais. Vamos lá, tomar vitamina. Então, conforme a gente vai mostrando o sinal, ele vai aprendendo e se acostumando. Mas, é ouvinte. Vamos lá. Codé com sangue. Vocês sabem, o tema é difícil por causa do tempo. Me ajuda aí, por favor. É difícil ver, sempre se movimente, está o futuro. Yoda. Bom, vamos lá. Vocês sabem deficiência, os significados? Vamos lá. Eu acredito que é maior do que isso. Todos são iguais. Peraí, tem diferença. Jeito entre as deficiências, jeito de ser entre as deficiências. Peraí, todos os surdos são iguais? Calma. Vamos pensar no por trás. O surdo tá lá, tem surdo oralizado, tem surdo bimodal,
Tem surdo que faz libras. Que tipo de surdo vocês acham que eu sou? Eu sou um surdo sinalizante, é o que eu gosto. Minhas mãos são nervosas, é verdade, gente. Mas eu preciso oralizar? Precisa? Não, gente, eu não preciso. Por quê? Porque eu vivo no mundo surdo, igual os meus amigos surdos. Se eu encontro outra pessoa, é outra história. Se a pessoa for ouvinte, a gente comunica. Mas peraí, a minha identidade, o meu perfil é o uso da Libras, ok? Vejam bem. Estou mostrando para vocês, falando sobre o tema comunicação das mãos. Tem uma pequena confusão. Veja bem, dentro deste livro, do autor Renato Luz, o sinal dele é esse. Ele é um psicólogo. Dentro deste livro, ele fala sobre o quê? Ele não fala sobre o surdo, ele fala sobre geral. Ele imagina a comunicação, a empatia, um ser que nasce sem falar e vai crescendo vendo apenas imagens, né? Você acha que é capaz de se comunicar? Peraí. Nasceu. Ai, que fofo, papai, mamãe, né? É uma comunicação, não é? Não é só surdo, o ouvinte também. Imagina. Alguém nasce lá, no meio da floresta, não tem comunicação, vai falar com quem? Ele é o único ser humano. Agora, com outros seres humanos, a gente desenvolve a comunicação, assim com os ouvintes também. Todos os seres humanos, a vida toda, tem a comunicação. Imagina a comunicação. O que vocês pensam em relação à comunicação? E aí? Nada. Por isso, a comunicação em si é um tema importantíssimo a ser tratado. Dica. Esse livro auxilia muito para que você reflita sobre esse tema. Ok. Nós sabemos que no mercado de trabalho, nós temos a interação entre as pessoas, logicamente. Principalmente, o quê? O surdo. Por exemplo, estou lá redigindo um texto, redigindo um e-mail. Há realmente a troca das sentenças, a troca das palavras, porque eu sigo outra gramática. Eu tenho que fazer um esforço para que o meu texto, a minha fala, fique equivalente. Logicamente, não vai ficar perfeito, super formal, porque tem algumas discordâncias, porque a língua dele é outra. E aí, no término da digitação do texto, ele sempre coloca no fim, por exemplo, se for um e-mail, a sinalização indicando que ele é surdo, para que o leitor deste e-mail tenha conhecimento que não foi a falta de conhecimento dele do assunto, mas a gramática que é diferenciada. Por exemplo, ele já enviou e-mail e as pessoas foram logo julgando a escrita dele, mas quando ao longo do texto vai lendo, quando chega no final, não, peraí, o sujeito é surdo. Então não tem esse tipo de inconvenientes. Como, por exemplo, as sinalizações em edifícios, em prédios. Você vê as plaquinhas de banheiro, de cadeirante e tudo mais, você sabe se localizar. Isso é importante, é necessário que você avise o outro que você é também o deficiente na hora de escrever o texto. Por exemplo, a pessoa não prestou atenção nas placas de localização, se confunde por falta de atenção. Tudo bem? Tudo bem? E aí? E aí, quem sabe? Quem pode interpretar mandarim pra gente? Alguém, um candidato, um voluntário? Eu tô tentando. Pô, tô até pagando, gente. Vamos aí. E aí, como é que você se sente diante dessa escrita? Como você se sente quando se depara com isso? Imagina um surdo. O surdo também sofre o tempo todo, mas hoje
Hoje, por exemplo, é uma simples apresentação e várias pessoas já reclamaram. Por exemplo, do pessoal na rua, o contato do dia a dia, a barreira comunicacional é algo vivo e constante na vida do sujeito surdo. Será que é? Será que não é? Sempre fica naquela dúvida de interpretação de texto, será que está certo? Será que está correto? Sempre necessitando de auxílio por conta que ele não tem o aprofundamento na L2, que é a língua portuguesa. A língua que ele tem estudo aprofundado é a L1, é a língua de sinais. E no surdo, a L2 é a língua portuguesa, que ele não tem conhecimento profundo dessa língua. Dessa forma, a influência comunicacional da sociedade, o surdo não tem culpa. É a maioria da sociedade que utiliza outra língua. Infelizmente, esse é o básico, né? Agora, este é o momento que a tecnologia super auxiliou no desenvolvimento da comunicacional do sujeito surdo. Nas trocas de sentença, na organização das frases. Por exemplo, se não tem recurso tecnológico nenhum para auxiliá-lo, como é que ele ia se virar para ler isso aí? Agora nós temos o aplicativo tradutor, eu posso simplesmente colocar e descobrir o que está escrito lá, como que ele fez agora no segundo slide. Ele traduziu para a língua portuguesa. Ah, eu sei, posso falar inglês, posso falar chinês, posso... Bom, é o direito de aprender teu. Mas se você for comparar com a tradução, o mandarim para a língua portuguesa, simples. Jogou no aplicativo, traduziu, acabou. Parece simples. Nossa, você se depara... Nossa, Tarcísio, caramba! É só um pouco reflexão cognitiva do dia a dia. Hoje o momento do mundo dos recursos tecnológicos está cada vez mais avançando. Eu me deparo socialmente e percebo que há sujeitos que desprezam a tecnologia. A inclusão é necessário. Você viu a palestra antes? Que a moça disse, o Leandro também falou nesse contexto, da importância de antes perguntar, vem aqui, e aí, tá tudo bem? Como você se sente na pele, né? Vamos imaginar, eu tô lá no programa, e eu sou cego, gente, eu nunca vi como que é sentir ser cego. Vou procurar um exemplo. Como? Aquele meu amigo. Me ajuda, por favor? Como que falta? Me dê uma opinião. O que está faltando aqui? Ok, agradeci. Uma parceria, a família junto, equipe, promovendo essa inclusão. Vamos lá. Estou projetando aqui. Se eu for sozinho, vai continuar aquela barreira para ele. Ah, mas tem a lei. A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, fala da tecnologia, mas e o antes? Vou pensar, vou chamar a pessoa com deficiência e pensar a partir da perspectiva dele, junto com ele. Ok. Vamos lá. Hoje nós temos vários aplicativos tecnológicos. Esse aqui... Alguns já conhecem? Quem conhece? Levanta a mão, por favor. Esse aqui, quem conhece? Alguns? Ó, mais difícil. E esse, quem conhece? Oh, esse a maioria já conhece, porque ele é bonitinho, né? Esse aqui é mais velho. Fala sério. Claro que não, falta o conhecimento, uma divulgação dele, né? Também a propaganda. O marketing. Eu estou aqui, eu vou falar a verdade para vocês. Esse daqui, ele ajuda muito o surdo. Esse daqui ajuda sim também. Também ajuda. Mas tem todos eles, os três têm ponto negativo e positivo.
Todos são positivos? Não, todos têm positivo e negativo. Não existe só o lado positivo deles. Este aqui, por exemplo, ele ajuda a procurar o sinal das palavras, fazer a tradução. Ok. Mas quem ajuda mais? É o ouvinte. Ai, que vontade de falar com o surdo. Como assim? Vamos lá, você quer um ouvinte querendo falar com o surdo? Vai lá, busca no aplicativo e consegue falar com o surdo. Então ele ajuda mais o ouvinte do que o surdo? Ok. Mas espera aí. Quando acontece a tradução e a interpretação do texto, nossa, é difícil. Porque ele não tem emoção, não tem sentimento. É um avatar. Por exemplo, nossa, caramba, o intérprete ali tá assim, ó, igual um robozinho. Impossível, o surdo olha e fala, tudo bem, ótimo, empresa. A empresa tá ok. Não, peraí. Tem um problema sério lá. Agora, se fosse um intérprete, uma pessoa, iria passar ali com o corpo, o rosto, a expressão, né? E o surdo iria absorver a entonação da voz de quem está falando. Através do aplicativo não existe essa entonação, né? A ênfase no corpo e no rosto para corresponder à entonação da voz. Ali é um vídeo. O surdo liga, faz a sinalização, tem uma intérprete do outro lado e eles conversam. Vou fazendo a tradução. Oi, tudo bem? Então, por exemplo, eu preciso marcar uma palestra. Eu fui ontem, fiz uma palestra, eu gostei. Então, assim, tem ali, é como se estivesse dentro de mim emprestando a voz que eu não tenho. E o surdo empresta a sinalização. Mas espera aí, depende do lugar de internet. Precisa ter internet. Precisa ter essa energia, a internet boa. Também depende do dinheiro. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, ai meu Deus, eu tô precisando de um intérprete. Bom, peraí, ligo lá. Cláudia, cadê você, Cláudia? Ah, Cláudia, ai, peraí, tô com dor de barriga, não posso, tô no hospital tomando remédio. Como assim? Peraí. Peraí, depende do tempo. Esse não, esse é na hora. É um aplicativo, abri lá e vou usar. Então depende da minha necessidade e da viabilidade. Ele é um início da tecnologia que fomentou a nossa comunicação. De novo, tô ficando muito cansada. Alguém tem alguma dúvida em relação a esses 3 aplicativos? Ao Joomla? Por exemplo, você escolhe uma palavra, sei lá, a palavra desenho. Mas o que significa? O surdo vai ver lá? É visual. Já o hand talking, você pode até colocar uma frase e ele vai sinalizar a frase para você. O Joomla, ele tem pouco vocabulário, ele não consegue traduzir a frase inteira. Já o hand talking, ele já consegue fazer esse movimento para vocês. Depende do momento, depende do lugar, depende da necessidade. Grande maioria conhece a surda cega Helen Keller. Grande maioria do mundo a conhece, uma mulher famosa. O que ela disse? Pro Watson, fundador do Instituto da IBM. Durante anos, a Helen Keller disse para ele: eu acredito que essa tecnologia de engenharia vai auxiliar muito todas as pessoas portadoras de deficiência. Porém, eu nunca imaginaria que isso efetivamente aconteceria hoje. Hoje nós temos celulares, nós temos notebooks, nós temos câmeras de vídeo para fazer filmagens. Na época dela tinha? Mas a profecia dela se concretizou. Hoje nós temos isso. Hoje nós temos um grupo. Eu acredito no grupo dele. Futuramente, ele vai auxiliar para a acessibilidade na web sem barreiras.
Porque hoje ele está muito limitado, tecnicamente limitado. É necessário essa pesquisa na área para auxiliar quem já está atuando a união de todas essas pessoas para que se concretize um trabalho maior, como se fosse uma grande rede. Todo mundo puxando a rede. Todos, como se fosse todos puxando esse barco para que se movimente realmente, para que saia efetivamente do lugar. Ok, há algumas barreiras, há algumas interferências, mas nós lutando vamos conseguir para futuramente. Isso significa o quê? Uma chave de ouro. Significa entrada, uma porta que se abre para que um futuro promissor apareça, se concretize, para que as crianças de hoje, com deficiência, possam passar livremente e colher os frutos através dessa porta. E eu acredito nela. Assim como ela acreditou naquela época, eu acredito hoje no trabalho de vocês. Alguns aqui sofrem ainda com as barreiras. Agora olha para trás. O que ela não sofreu foi muito pior. E ao longo do tempo houve melhoras. E eu acredito que vai continuar melhorando. Agora eu vou explicar detalhadamente. Aí, é coisa de louco isso aí, hein? Não. Inteligência artificial. Faz parte da humanidade? Vocês acham que isso vai auxiliar a humanidade? Sim ou não? O pessoal dessa fileira aí, vocês acreditam que a inteligência artificial vai auxiliar a humanidade? Da fileira do meio? Depende também, a terceira fileira tá meio confusa. Tarciso. Depende também. Respondo que depende. Bom, vamos falar primeiro da parte positiva para depois falar da parte negativa. Vamos deixar a parte negativa de lado. Alguns, por exemplo, alguns deficientes, se vê uma TV, por exemplo, poxa, mas eu não tenho como acessar o controle remoto, não tenho como fazer isso, não tenho, sou deficiente. Aí você tem que pedir para alguém. Por favor, você pode colocar um filme? Um Homem-Aranha? Pronto. Porque a inteligência artificial auxiliou. É como se fosse um aplicativo. E agora o surdo? Calma, tem uma surpresa pra vocês. Eu acredito no futuro. Sabe, tem a pulseira, vocês já viram a pulseira? Por exemplo, tu coloca as pulseiras nos dois braços, sinaliza, e a pulseira começa a verbalizar. Oi, tudo bem? Você está sinalizando, e a pulseira está verbalizando na língua verbal do que você está falando. Aí você tem que falar, ô, fica quieta que eu estou sinalizando. Por exemplo, a China está fazendo um teste. O Google já tem. Está desenvolvendo. Ele ficou a boca aberta, de queixo caído diante disso. Não é questão de substituir o intérprete vai continuar com seus empregos. Mas o intérprete auxilia em momento real, escuta, interpreta. Mas ele não pode emprestar a voz para o surdo. O AI pode. A inteligência artificial pode. O intérprete, você está depreciando meu trabalho, Não, são situações diferentes. Os dois são necessários. Por exemplo, hoje nós temos carros. Nós temos tela no carro, da marca Terra. Top! Carro! Tesla, o nome da marca. Tesla, gente. Tá, mas não tem motor. É um carro totalmente automático, delícia. Vai lá, ó, flutua em casa. Acordou, tô em casa já. Ou então você tá a mais, bebeu a mais, entrou no carro automático, você só vai lá, baba, chegou em casa, entrega seu salvo. Isso é a inteligência artificial que promoveu. Só para o deficiente? Não. Todo mundo, para todas as pessoas. Dessa forma,
de início foi difícil, houve algumas resistências, mas ao longo do tempo foi se aprimorando, foi melhorando. E a televisão? Antigamente, lembra? Aquele tubo enorme, aquele coisa enorme. Aí o papai falava, vai lá e aperta o canal, 5. Aí tu levantava do sofazinho e ia lá, apertava. Nessa época as crianças eram mais magrinhas. Hoje em dia, você fica só sentado no sofá, bem apertando o botãozinho, o que aconteceu? Olha a barriguinha brotando aí. Ficamos um pouco mais folgados, né? E a TV também é o quê? Finíssima, né? Não tem mais aquele tambor, é encostada na parede, você cola na parede. Um dedinho, tão fina. O que auxilia no espaço, na organização, na limpeza, do que antes, né? Imagina, você tem que tirar aquela coisa enorme e ó a lombar gritando já. Impossível. Antiprático. A tecnologia nos auxiliou nessa evolução, na praticidade do dia a dia. Hoje, nosso momento, por exemplo, estão transmitindo a nossa filmagem para fazer... Tá certo, só calma, você tá acelerando. Hoje nós estamos gravando toda essa estamos transmitindo ao vivo e gravando, deixando registrado para futuramente, se for necessário, você pode fazer o download e acessar esse conteúdo novamente. Oh, que lindo, devagarzinho, Dá pra continuar? Bom, vamos lá. Alguns conhecem o Einstein. Como experimentar, né, essa barreira da comunicação, né? No meio da dificuldade encontram-se as oportunidades, diz Einstein. Sempre tem uma oportunidade. Por exemplo, vamos comparar com uma metáfora. Na primeira viagem que o filho... Ah, não, a mãe é de primeira viagem. Vamos lá. Peraí, agora? Como é que eu vou fazer? Ai, que dor para amamentar. Difícil, dói muito. Ai, não quero, joga no chão. Não é assim, não é verdade? Vamos lá, vamos tentar. Calmando, vai se acostumando, aguenta. Até que ela consegue, né? Com o tempo ela consegue. Aí a criança cresce, fica um adulto. Na nossa vida, tem bastante oportunidade por causa da tecnologia que nos auxilia muito. Por exemplo, hoje em dia, esse evento aqui que está acontecendo, eu acredito que a Tabata sofreu bastante para fazer esse evento acontecer, mas hoje está aqui, ok? Vocês conhecem ele, Leonardo? O que ele disse? Que aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Por exemplo, ó, vamos lá. A gente vai tentando. Cansou? Você vai desistir? Não. Tenta de novo, vai pra frente. Vamos lá, até você conseguir. Igual a metáfora do carro ou da bicicleta. Vamos lá, primeira bicicleta. Todo mundo consegue andar de bicicleta direto, gente? Vocês caem bastante, não é? Levanta, cai, até você conseguir, com as pernas trêmulas, cambaleando, mas vai. Você tenta incansavelmente até conseguir. Um grupo de tecnologia. Aprende coisas diretas? Não, também precisa aprender lá com quem já fez no passado, como Steve Jobs. Ah, peraí. Eu fiz isso, mas eu não consegui, mas eu não tentei, só reclamo e fico fazendo mimimi. Peraí. Vamos tentar, não consegue? Tira, dá uma mudança, arruma alguma coisa, põe um ponto e vírgula que você vai conseguir. Claro que pode acontecer. Na nossa vida, às vezes, ao experimentar a tecnologia, a gente acaba vendo uma outra coisa que acaba fomentando isso e desenvolvendo. Correto. É verdade. As pessoas gostam de criticar muitas coisas.
Nossa, mas o que é isso? Reclama de tudo. Ah, faz favor, vai dormir. Porque as pessoas, a maioria gosta de criticar. Eu não gosto de criticar. Eu gosto do quê? Você viu? A pessoa vem criticar pra mim, eu já tesouro, já corto. Ah, você viu ontem futebol? É mais importante. Vejam bem, olha. Na minha vida de antes, eu só pensava no TI, na tecnologia, parecia um doente mental, todo sufocado. E quando eu fui fazer Letras Libras, cursar Letras Libras, eu consegui pensar que a minha vida poderia ser uma ponte unindo os dois. A ponte da educação até a tecnologia. Aqui, desse lado da ponte, tem a tecnologia. Do outro lado, tinha a educação. Precisa ter quem faça essa ponte. Porque se ninguém fizer a ponte, como é que o surdo chega de um lado no outro? Gente, se não houver pontes na nossa vida, o mundo acaba, né? A gente se lasca. Precisa ter oportunidade. Então, eu senti o quê? Que se eu ensinasse, se eu me apaixonasse, amasse aprender, eu poderia estar fazendo a diferença como Paulo Freire fez na vida dos outros. Ele falava que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas que transformam o mundo. Veja bem, olha aqui, por exemplo. Isso aqui é um panfletinho, né? Um livro. Faz conta que seja um livro, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, muda o mundo o livro, vamos lá. Ele vai fazer sozinho? Se isso fosse um livro. Tô lá, sossegado, aguardando. Quanto tempo eu preciso aguardar para esse livro mudar o mundo? É impossível. O que é o correto? Que a educação, eu através da educação, TI, imagina, você tá louco. Que Java, gente? Que é isso? Vem aqui, o que é isso aqui? Como? Aí ele vem e ensina, olha, Java, você sabe o que é? Sei, é isso, ensinou. Ok, aprendi. Isso vai se desenvolvendo. Eu, como pessoa, ele me ensinou Java. Só que ele conhece o Java segundo a visão dele. E eu, com o meu conhecimento através dele, consigo unir, compilar esses braços dados, né, na divisão do conhecimento e consigo levar mais para frente, para que possa transformar esse mundo. Precisa disso. A tecnologia sozinha não vai ajudar ninguém. Vocês precisam ensinar as pessoas a entender a tecnologia para que a tecnologia possa fazer as pessoas transformarem o mundo. Então agora eu vou explicar um pouquinho uma história que mostra o lugar que eu trabalho. Onde? A OIT, Organização Internacional do Trabalho. Eles me convidaram para falar sobre a acessibilidade do surdo. Mas espera aí, como que eu posso melhorar? Porque tem muita barreira para o surdo. Vamos lá. Comunicação. Veja bem ali a foto, tá vendo? Colocaram um microfone. Eu fiquei imaginando para que eles querem microfone para mim. Ixi, eu sou surda. Tudo bem, ok, vou tentar. Uai, se é para ajudar, eu vou tentar. Eu não fui, sabe, mal educado de falar, tira aí que eu não falo. Fomos conversando, telefone com a chefe ali. Ui, sujeira. Vamos lá. Falando língua de sinais, me filmando. Aí tinha uma pessoa no trabalho ali, com os materiais ali do lado para fazer a filmagem. Falei, nossa, gente, que é isso, né? Pode ser que ele esteja louco, de fato, né? Porque que ele tá falando? Ajuda que eu tô rindo. Tá conversando com o IT? O que é isso? Como assim? Comunicação. É comunicação de surdo. É a forma de expressão dele. Ó. Veja essa frase. Vamos construir uma acessibilidade mais inteligente. Isso é uma frase importantíssima para a nossa prática
Vamos construir a acessibilidade mais inteligente. Olha para isso, e usa bem essa frase. Não é simplesmente criar tecnologia, jogar e pronto. É necessário fazer um ensino de como utilizar essa tecnologia de forma efetiva. Vocês querem ver a história? Entra na internet, acesse o episódio O Futuro que Queremos, episódio 8. O Futuro que Queremos, episódio 8 no YouTube. Quem tiver curiosidade, acessa. Tem vários episódios, do 1 até de todos os deficientes, descrevendo como que é o dia a dia e tudo mais. O dele é o 8. Você vai ver, vai estar um pouco rostinho meio diferente, um pouco, vai estar sem barba, né? E vocês vão ver qual parece mais bonito, né? Com barba, sem barba, brincadeirinhas à parte. Vocês podem acessar, por curiosidade, a mérito de conhecimento, tem áudio de descrição, tem também a janelinha da intérprete, tem legenda também, é um conteúdo acessível. Quem que já conhece esse conteúdo, levanta a mãozinha. Algumas pessoas. Aproveita então a oportunidade de conhecer o trabalho, tá bom? Acesse lá na internet, está disponível. Essa frase também, definição de surdo, ouço com os meus olhos, falo com minhas mãos e assim como você, normal, amo e sinto com o meu coração, Tarcísio. O surdo, ele tem empatia com o sinalizante de língua de sinais. Ele traz isso para dentro do seu coração. Ele é algum monstro? É algum bicho? Não, ele é um ser humano normal. Ele é um cidadão normal, contribuinte normal, ativo na sociedade. Qual é que é a diferença, então? Não há diferença. A única diferença quando ele vai para a Lua. É que ele vai para a Lua. Essa é a única diferença. Vocês acham que ele quer ser excluído da sociedade? Você acha que eles querem ficar a parte do que está acontecendo socialmente? Não. Não tem. Muito bom. Dúvidas? Levante as mãos. Podia fazer a voz dele. Pode fazer. Olá, meu nome é Joaquim, este é o Sinal, vim do Rio. Muito interessante esse tema dele, importantíssimo, está de parabéns, parabenizo vocês. Eu tenho algumas perguntas. Eu já conversei com você um pouquinho, mas assim, em relação à acessibilidade dos seres humanos, nós temos o seguinte, das relações cognitivas, principalmente na área da psicologia, Comparação. principalmente se nós formos compararmos. Por exemplo, a emoção de ver em libras. Por exemplo, você vai acessar A emoção de ver em libras. E o intérprete tá ali conseguindo, você entende? Melhor você fazer, então. Vocês conseguiram entender a mesma coisa que a gente? Que o avatar ajuda a sentir... Não ajuda, né? Ah, tá. Ele tá perguntando para ele se ele acha, né, que consegue desenvolver bem a interpretação avatar. Peraí. Como? Pentium. O sinal é esse. Lá onde eu nasci, começou o download. Fazer o download, E alguma dificuldade. Ok. Nossa, que difícil. Então falou, voltou. Nossa. Peraí. Ele colocou no avatar, ele necessitou de uso da tecnologia para... É que eu preciso falar para os baixos cegos a pergunta dele.
Tem um holograma chamado Pentium. É uma forma de texto para traduzir para a voz em qualquer tipo de aparelho de telefone. E aí, se a pessoa liga, esse aparelho traduz e auxilia muito. Dois recursos de acessibilidade. O primeiro, o Avatar, e o segundo, o Pentium. Agora tem um outro recurso, Lá na Europa. que é utilizado bastante lá na Europa, que eu achei interessante esse tema também. A proposta deles é a seguinte: unificado, aqui ainda não iniciou, mas, por exemplo, você pegou um texto e você não conseguiu compreender com clareza, não conseguiu fazer adaptações coerentes. Siglas, por exemplo, tem siglas que você ainda não conhece em outra língua. E aí você, por exemplo, Como que faz? como que você faz? Como que você faz para ter essa adaptação para você conseguir? Ele citou 3 exemplos aí para nós. Primeiro, ele perguntou do Avatar. Vai auxiliar o surdo na leitura para a língua de sinais? Tem emoção durante a leitura? Ele consegue fazer essa entonação? Essa é a primeira questão dele, a primeira pergunta. Tarcísio vai responder. Se tem um texto muito grande, por exemplo, o Avatar não vai conseguir resolver a situação. Ele vai conseguir o quê? Traduzir palavras, por exemplo, gordo, novamente, repetidamente. Ou então, portas, número 9. Ou então, o aeroporto. Dá algumas instruções do dia a dia. Ah, tá, já sei. O portão número 9, por exemplo, já sei como me guiar, já sei onde é que tá. São palavras soltas onde ele vai auxiliar no desenvolvimento do dia a dia da pessoa surda. Segunda questão foi do Pentium. É outra marca também artificial, inteligência artificial. Por exemplo, você está lá redigindo o seu texto, sua gramática em outra estrutura, ele vai traduzir para a voz, ele vai fazer a verbalização robótica do texto escrito que você utilizou. E a pessoa do outro lado no telefone escuta. Vice-versa. E a pessoa que está do outro lado, ela vai escutar, do outro lado do telefone, ela vai escutar o que você está digitando. Se vai auxiliar 100%, depende da situação, depende do lugar. Eu não posso afirmar com 100% de certeza. Terceiro ponto que ele perguntou. Siglas. Siglas. O que significa? Sabe o codec? Peraí. Tem no crachazinho o logo do codec. É isso aqui. Chrome. Como é que é o nome disso? Chrome. Como é que é o nome disso? Aí tem o Isso aqui. QR Code. QR Code. Não sabe qual que é o sinal? QR Code. Digitaliza o QR Code e ele vai sinalizar para você qual é o sinal daquilo ali que você está com dúvidas. Isso auxilia bastante o surdo, mas é necessário que organizar um grupo de intérpretes e tradutores que tem conhecimento aprofundado na linguística dentro, por exemplo, de um hospital para fazer aquela linha de pesquisa, ou um intérprete que já estão habituados com aquele âmbito para aqueles sinais específicos daquela situação. Por quê? Nós sabemos, né, que a língua de sinais não é uma língua unificada. Nós temos regionalidades, há variações de sinais. Então, eu acredito que futuramente é possível, sim, que isso esteja a dispor com mais efetividade. Então, você viu, qualquer coisa, com dúvida, você vai lá, lançou o QR Code, você conseguiu a sua sinalização, você conseguiu resolver o seu problema. Eu acredito que é possível, sim, isso, futuramente. É verdade. Ela quer fazer a pergunta, mas ela está com vergonha. Eu quero complementar uma informação. Ele fez a palestra e tudo mais com relação à tecnologia, em relação ao ensino, à educação, ao curso do Signa. Lembra que eu acabei de falar? Então, primeiramente, falta o quê? Fomentar
a pesquisa, realmente os estudos nas áreas, para que isso seja difundido e faça realmente a mudança da melhora, né? E você casou perfeitamente o seu assunto com o meu. Isso foi assim, chave de ouro. Muito obrigada. Isso foi demais. Combinou perfeitinho. Pessoal, quem quiser contato comigo, manda um e-mail. Aqui está o Facebook, tarcisio.paulacilocastilho. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo. Se tiver querer bater um papo, né, sair ali, pode todo mundo ir lá. Não, vai ficar aqui, vamos assistir a palestra. Depois vocês conversam com ele com um pouquinho mais de calma. A primeira vez que eu vim convidado para palestrar aqui, pela primeira vez que eu conheci a Tabata também, as meninas intérpretes também, eu agradeço a todos e finalizei. Pode bater palma agora.